Olá, para quem não me conhece, eu sou a Niara e eu tô aqui para falar de um assunto muito bacana e não é à toa que eu tô com esse rabinho aqui de ladinho, como diz a minha menina, ela me viu e falou assim: "Nossa, mamãe, você tá parecendo uma criancinha". E a minha intenção era justamente essa mesmo, era mostrar para vocês, trazer para vocês essa energia, essa imagem, né, da criança, que é muito importante a gente lembrar dela e que ela tá aqui dentro de nós, né? Não no sentido literal de que existe uma criancinha, uma pessoinha dentro da gente aqui, mas não, tudo que ela viveu, tudo que ela aprendeu, tudo que ela vivenciou, que ela sentiu na época, na infância dela, tá aqui comigo e eu uso muito do aprendizado dela como recurso de sobrevivência para estar aqui hoje, para lidar com os meus problemas e com as situações que você tem no seu dia a dia. Então vamos lá, começando aqui o nosso conteúdo, né? Imagine você pequenininha e imagina você pequenininha como você convivia com os grandões, com os adultos que te rodeavam, com aqueles que cuidavam de você, que às vezes chamavam a sua atenção, davam broncas e às vezes te ensinavam. Então vamos pensar, vamos imaginar, vamos tentar nos transportar para aquele tempo, né? E resgatar aquelas memórias da nossa infância e lembrar de palavras, olhares, gestos que você percebia acontecendo ali no seu dia a dia daquela época e que te colocavam na linha, que te faziam comportar de uma certa maneira, que te estimulavam a fazer algo ou a ter alguma atitude. Consegue lembrar algo nesse padrão? E buscando um pouco mais da nossa memória, como que você se adaptava quando você percebia esses sinais gestuais ou verbais de comando que estavam te exigindo algo, uma certa disciplina? Você obedecia? Você fugia? Você seduzia ou manipulava a situação para se safar daquele comando? Pensando um pouquinho mais, né? Lembrando um pouquinho mais ainda da criança que você foi, né? O que você gostava de fazer? O que te dava prazer? Do que você gostava de brincar? Qual era a comida preferida que você gostava de comer? Como você se vestia, né? E aí, resgatando um pouco das minhas memórias, por exemplo, na minha casa, na minha família, a minha infância eu quase não ficava de roupa, era mais de calcinha, eu ficava muito de calcinha, muito descalça dentro de casa. Eu tinha liberdade para brincar muito, eu brincava muito dentro de casa, quanto também no quintal. Eu adorava mexer com plantas, com terra. E eu me lembro muito, assim, de momentos de brincadeira, mas muito sozinha nessas questões em casa, sabe? Eu brincava muito de casinha, eu tinha uma Barbie e eu gostava de costurar as roupinhas dela, então eu fazia roupinhas de retalho com ela na mão. Eu fazia os móveis da casinha dela, a caminha, com papelão, com caixinha de fósforo, né? E apesar de ter essas recordações de brincar muito em casa sozinha, mas eu também tenho recordações de brincar muito também em grupos. E eu brincava muito com os primos, com vizinhos, porque eu sempre morei em frente, perto ou em frente a pracinhas na minha cidade. Então a gente brincava muito, fazia muito aquelas brincadeiras de rua, né? Pique-pega, pique-esconde. Nessas brincadeiras eu tenho recordações das minhas irmãs brincando comigo, mas eu não tenho recordações das minhas irmãs brincando comigo em casa, nessas brincadeiras de casinha, de lá no quintal, com terra, com comidinha. E interessante lembrar disso aqui agora, porque hoje eu percebo uma certa resistência da Sofia em incluir o Miguel nas brincadeiras dela, né? E eu percebo que eu tento intervir, né? Tento trazer a reflexão para ela brincar com o irmão. E na minha época eu não brincava com as minhas irmãs. Bom, eu me lembro também de comidas, né? Eu lembro que eu gostava de comer muita alface, eu me lembro de comer muita alface mesmo. Eu me lembro de chegar na casa da minha avó e tinha aqueles bacião de alface assim para almoço, e eu ficava ali na expectativa de todo mundo almoçar rapidinho para ver o quanto ia sobrar para mim da alface para eu poder comer aquela alface. Então são essas recordações que eu tenho. Com relação a comandos, né, que foi as primeiras perguntas que eu coloquei para você. Eu me lembro que eu era de argumentar, eu recebia
ordens, né? Ou às vezes eu recebia broncas da minha mãe e do meu pai. Eu me lembro mais da minha mãe nessa postura, né? Dos comandos. E eu me lembro que eu argumentava, eu queria saber por quê. O porquê sempre foi algo que fez parte de mim, né? E muitas das vezes eu recebia aquelas respostas, porque sim, porque não, porque eu tô mandando, né? E eu acatava emburrada, né? Mas com uma revolta interna muito grande. E esses exemplos meus são com a intenção de te estimular a lembrar de como você funcionava, de como era a sua infância, para você tentar se encaixar aqui em algumas características que nossa criança, né, tem e que essas características podem existir em você ainda hoje, né? Então, voltando um pouco agora para você, né? O que dessa criança, voltando lá para sua infância, né? Se percebendo lá naquele dia em que você esteve obedecendo, brincando, seduzindo, emburrando, chorando para conseguir as coisas, né? Se você talvez se sentia com fardo de responsabilidade, se você talvez tivesse a obrigação de olhar o seu irmão, de levar o seu irmão em qualquer lugar que você fosse, né? Ou de fazer o leite do seu irmão. Eu me lembro que eu tinha essa responsabilidade, que eu odiava quando a minha mãe me pedia para eu ter que fazer a mamadeira da minha irmã. Eu não queria ter aquela responsabilidade, né? Então, o que dessa criança ainda existe hoje em você? Se você for pensar nas características, né, nessas questões, nossa, eu emburro. Quando eu recebo um comando de um chefe, como que eu me comporto, né? Eu acato, eu obedeço, ou eu me coloco na postura de argumentar, de querer saber por quê? Eu questiono os comandos, né? É, como que eu lido, por exemplo, na hora de estar sendo contestada. Por exemplo, quando a sua mãe chamava sua atenção por algo que você não fez, que fez errado, ou até mesmo que uma chamada de atenção que tivesse sido injusta, como que você reagia na criança? Você chorava ou você argumentava, né? E hoje, você como adulto, né? Quando você é repreendida de alguma forma, ou como alguém coloca para você alguma ação, alguma palavra, alguma atitude que você fez, que esse alguém não gostou, como que você reage? Você chora? Ou você argumenta? Você reflete a respeito? Então, estou trazendo esses exemplos para você ver o quanto que realmente do nosso jeito de funcionar de lá está aqui com a gente, né? E esse conceito da criança, né? Por que que é tão importante essa fase, né? Porque quando a gente diz assim que um pouco dessa criança existe em nós, significa que um pouco das vivências dela, dos aprendizados que ela teve na infância dela, ainda existe em você hoje. É aquele conceito de sentido de vida, sabe? De vivência, porque a criança vive, ela experimenta, né? Ela vive aquele momento que ela quer viver naquele momento ali na maior das intensidades. Ela vive com intensidade, o sentido, ela põe emoção, ela está sempre no aqui e agora. E é por isso que essa fase se torna importante na formação da pessoa que você é hoje e também na formação da pessoa que você quer que o seu filho seja lá na frente. Por isso que é um conceito muito bacana da gente entrar em contato, refletir, entender primeiro a gente, para depois a gente perceber como que eu posso lidar com isso na criação, na condução dos meus filhos, na formação dos meus filhos como pessoas no futuro, como adultos no futuro, né? Então, essa pequena criança que um dia você foi, como eu te disse, ela continua existindo no seu cérebro através desses aprendizados. E ela é evocada toda vez que um estímulo externo te leva para uma memória daquela aprendizagem lá do passado. E aí você responde como essa criança responderia. Então, ou seja, em muitos momentos da nossa vida, quando nos relacionamos com o chefe, com o marido, com os filhos, estaremos convivendo com eles, respondendo a estímulos deles com palavras, pensamentos, sensações, sentimentos e ações da criança que um dia nós fomos. E isso é inconsciente. Isso é como se fosse um gatilho. Então, você tem um estímulo do externo que te lembra, te recorda de como você reagia com esse estímulo, que você aprendeu a reagir com esse estímulo lá no passado, e você vai lá e reage da mesma forma.
E isso é muito bom, mas também pode te colocar em muitas encrencas. Como, por exemplo, você está tendo uma discussão com seu marido, por exemplo, é, vocês dois são adultos, vocês estão tratando de uma situação, por exemplo, em que um desagradou o outro, ou que você desagradou o seu marido vem para conversar com você, para tratar um assunto com você, e aí você chora, ou você argumenta na vitimização, que aí é o jogo da manipulação, né? Chorando e se vitimizando para tentar reverter o quadro, para tentar sair daquela situação de estar acuada, percebe? Então, é uma forma de lidar que a sua criança lidava. E não é uma forma sadia, por exemplo, de como um adulto lidaria numa situação dessa, numa conversa nesse sentido, né? Dessa abordagem. E essa aprendizagem que a criança tem lá na infância dela, ela pode ser entendida funcionalmente em 4 conceitos bastante intuitivos. Um deles é a criança livre, né? Que é aquela criança genuína, que é a criança ali é, nas suas primeiras épocas ali de vida, onde ela tem muito da espontaneidade, é aquele lado espontâneo, aquele lado criativo, o lado curioso, o lado autêntico com seus sentimentos, né? Se essa criança livre está triste, ela se mostra triste e ela diz o porquê que ela está triste. A criança livre fala o que ela quer falar e na hora que ela quer. Ela é destemida, ela é irresponsável e por isso é que muitas das vezes para ter uma experiência ela se coloca facilmente em perigo, porque ela não consegue mensurar esses riscos, né? Aqui eu tenho um exemplo do Miguel, o Miguel com 1 ano e meio mais ou menos, a gente estava em momento de construção da nossa casa, eu ainda morava num apartamento e eu tinha comprado já alguns aparelhos de eletrodomésticos e eles estavam empilhados ali num canto da minha sala. Então era uma pilha de caixas de papelão enorme que ia quase até o teto. E a Sofia estava com o Miguel ali na sala assistindo um filminho. Eu fui para a cozinha, estava preparando alguma coisa na cozinha e meu marido foi para o banheiro. E nesse momento o Miguel começou a escalar essas caixas de papelão. A Sofia viu, a Sofia nos alertou, alertou a mamãe, alertou o papai. Nós não demos ouvido para a Sofia, nós desqualificamos, né? Entendemos que talvez o Miguel, não sei, desqualificamos. Não entendemos que o Miguel talvez subiu até lá em cima, alguma coisa nesse sentido. Só sei que nós não demos ouvido à Sofia. E aí o Miguel subiu, foi até lá em cima e caiu lá de cima. Graças a Deus ele não teve nenhuma intercorrência, não machucou, só chorou, assustou bastante por causa do tombo, mas mostra um pouco o exemplo dessa irresponsabilidade, né, de subir até lá em cima, até mesmo do lado aventureiro dele, e o destemido de subir sem ter a capacidade, porque a criança ainda não tem essa habilidade de levantar riscos, de mensurar riscos, de entender se é perigoso, se não é perigoso, ou de tomar decisões assim que as protegem de um certo perigo, né? Então, um outro conceito. E aqui também nesse exemplo é bacana falar porque o Miguel não machucou, mas a Sofia, ela ficou muito sentida. Então, esse jeito que eu e o Carlos lidamos com ela trazer uma informação e a gente desqualificar, a gente não dar importância, isso pode ter trago um aprendizado ruim para a Sofia, de que ela não é levada em consideração, de que ela não é importante. Percebe? Tanto é que ela ficou muito chateada com a gente. Primeiro porque o irmão dela machucou, né? E todas as vezes que ele machuca, ela sente muito a dor do irmão por ele ter machucado, né? E ela ficou chateada porque ela ficou assim, ela ficou, ela não conseguia aceitar a possibilidade dele ter machucado, porque ela avisou para nós, ela avisou para mim, avisou para o Carlos que ele estava subindo, que ele estava subindo nas caixas, então a gente devia ter ouvido ela, a gente devia ter dado atenção porque ela falou e ter protegido o irmão, percebe? Então nós tivemos mais que cuidar da Sofia, ter um tempo maior com ela para acalmá-la, inclusive, porque ela chorou muito, ela ficou muito chorosa, e no intuito, assim, até mesmo de reconhecer, né, a nossa falha, de chegar para ela pedir desculpas, porque a gente realmente falhou, né, mas pode ter ficado um aprendizado ruim.
para ela, percebe? Ela pode ter entendido dessa experiência, eu digo pode ter, porque isso é uma reflexão que eu, Niara, com o meu quadro de referência, que entendo que poderia ter tido essa interpretação, né? Mas eu digo pode ser porque eu não tenho como ter certeza, porque a forma como ela interpretou, como ela, né, elaborou esse contexto, até mesmo depois que pedimos desculpa, tá na cabecinha dela, tá lá no quadro de referência dela, né? E que só é passível da gente perceber como que isso ficou ao perceber as reações dela em outras situações em que ela pode perceber esse estímulo de não ser ouvida, de não ter sido considerada, entende? Então, um outro conceito, então, o primeiro conceito que eu quis trazer aqui é justamente o da criança livre. Um outro conceito é o conceito relacionado à adaptação, porque a criança percorre por esse caminho aqui e ela se adapta tanto pelo caminho da submissão quanto pelo caminho da rebeldia, né? Nós fomos educados, nós nos adaptamos a, a a pedir licença, a dizer por favor, a agradecer quando algo nos é dado ou é feito por nós, né? Então, isso é uma adaptação, né? A submissão também ao receber ordens. Hoje vivemos numa sociedade onde existem regras, existem normas, existem leis. Então, nós temos um pouco dessa submissão justamente porque lá na criança, nossos pais nos aprenderam que sim, é importante se submeter a algumas questões, a algumas regras, né? A obedecer, né? Mas tem um lado extremo aqui da submissão, que aí já é um lado disfuncional dessa criança submissa, que é aquela que realmente acata tudo que vem a ela, né? Independente de onde vem. E como ela nunca argumenta, como ela nunca questiona o comando que vem, essa criança pode vir a fazer coisas, por exemplo, que ela não deveria. Um coleguinha, por exemplo, pode dar um comando para ela esconder o material escolar de um outro colega, né? E aqui também vem até as questões aqui também de com relação a até mesmo a falhou aqui a memória, gente. Vamos supor que um adulto, né, chega e faz algo desagradável com ela, como por exemplo uma violência mesmo sexual, um toque mal dado, né, e dá o comando para ela, por exemplo, para ela não falar para ninguém, ou para ela não gritar, ou para ela não, né, então é um lado, né, da submissão aí que precisa ser olhado. Adultos nessa com muita submissão, com a criança submissa nele, muito elevada, são aqueles adultos que no trabalho, no ambiente de trabalho, por exemplo, até mesmo em casa, né, são realmente submetidos à relação. São submetidos à relação ali com o chefe, tudo que vem realmente acata, não questiona, não pergunta por quê, né? Na relação também entre parceiros, marido e mulher, ou com amigos, também está sempre ali à disposição de fazer o que o outro pede, né? Independente se ela quer fazer ou não, independente se ela gosta do que está sendo solicitado para ela fazer ou não, ela vai lá e acata, ela vai lá e faz, né? E o outro lado da adaptação tá a rebeldia, que é justamente o argumentar, né? Receber um comando é você questionar o porquê desse comando, porquê dessa ordem, porquê desse a fazer, porquê dessa regra, né? Por que que, por que que eu tenho que tomar banho todos os dias às 8 horas? Por que que eu tenho que dormir todos os dias, tenho que deitar às 10 horas da noite, né? Isso são as crianças que têm essa adaptação um pouco do lado da rebeldia de querer entender o que acontece. E isso é muito saudável até mesmo no adulto, né? Porque são justamente essas indagações, essas argumentações das crianças que fazem os próprios pais ou os cuidadores a questionarem se faz sentido, se aquele comando, se aquela regra realmente faz sentido, se aquele entendimento, se aquele ensinamento que está sendo colocado ali naquele momento realmente é válido, né? E como adulto também, né? Então são esses adultos que têm esse lado saudável da criança rebelde que promove mudanças. Mudanças corporativas, mudanças em regras, mudanças em políticas, mudanças
elas lidam, inclusive, melhor com aspectos de mudanças da própria vida, né? Mudanças de trabalho, mudanças de casa, justamente por elas terem essa flexibilidade de pensar sobre o que está acontecendo e argumentar, questionar o porquê das coisas, né? No extremo, né? Pensando já no disfuncional do rebelde, já é aquele lado em que ele, mesmo quando ele é vencido pelos argumentos do outro, né, do comando, né, quando realmente o comando vem com uma argumentação de que é entendível, que é ok, né, o cumprimento dele, ele mesmo assim ele se coloca na postura de não cumprir, né? E aí ele emburra, bate o pé, né? Bate o pé, emburra, às vezes leva os pais ao extremo do castigo, ou até mesmo de algumas palmadas, né? Então, e adultos com essa postura também são geralmente aquelas pessoas que criam muita confusão aonde ela está, sabe? Cria muita confusão. Tudo que fala, questiona, tudo que o outro coloca, ele quer colocar o ponto de vista dele, ele argumenta, ele questiona, e ele é que é o certo, as ideias dele que são as certas. Então tá aqui o extremo dessa rebeldia de às vezes não, nossa, você tem razão, né? De compreender que às vezes o outro tá ok com o argumento dele e entender, não, você tem razão. Em vez da gente ir pela direita, vamos pela esquerda, né? Então, tem esse lado também da adaptação pela rebeldia, né? E aí, um outro conceito, né, dessa de aprendizagem que a criança ela vem com ela, que ela começa a desenvolver ali na infância, é o conceito do pequeno professor, que ele é percebido rapidamente nas crianças e talvez seja ali o primeiro que começa a se desenvolver, né? Que é onde está justamente a capacidade que a criança desenvolve, que ela aprende através da sua vivência de resolver os seus problemas, né? Então é aqui que você percebe a criança, por exemplo, quando ela está com um brinquedo novo, né? Um brinquedo de encaixar, um brinquedo onde você encaixa um potinho dentro do outro potinho. Ela olha para aquele problema, como uma solução que ela precisa resolver, e é o pequeno professor que dá para ela os subsídios de como que ela vai resolver esse problema. E como que é esse pequeno, como que ele aprendeu a resolver os problemas dele, né? Quando ela nasce, a criança nasce, ela já percebe um certo desconforto ali já nas suas primeiras horas de vida, ela chora, porque é o único meio que ela tem de comunicação. E quando ela chora, ela já começa a perceber que, quando eu choro, esse adulto vem aqui, né? Ele vem aqui e ele me ajuda. Quando eu choro, essa pessoa vem aqui e faz por mim. Quando eu choro, ela vem aqui e me atende. Então, o choro já é um primeiro aprendizado justamente do papel desse pequeno professor, né? E em alguns momentos, ele chorando, ele resolve o problema, conforme ele vai crescendo, ele começa a perceber que já não é chorando. Dependendo de como esses adultos que cuidam dessa criança vai colocando os desafios para ela, os problemas para ela tentar resolver, é a forma como ela vai desenvolver esse pequeno professor dela. Que da forma é aqui que está, por exemplo, a intuição, né? As pessoas que são muito intuitivas, elas é porque elas têm esse pequeno professor no sentido da intuição, do encontrar soluções para problemas, resolver os problemas de uma forma mais assim, mais rápida, né? Mas aqui também no pequeno professor é que está a manipulação, né? Porque nós lá na nossa criança a gente aprendeu a manipular situações justamente para a gente não atender a esses comandos ou para a gente ter as nossas necessidades atendidas, né? Então a gente percebe facilmente, por exemplo, adultos que realmente manipulam situações para tomar proveito, manipula situações, manipula conversas, entendimentos de situações, às vezes fofocas para fazer com que uma situação volte com benefício para ele próprio e não para o outro, né? Também é aqui que você percebe aqueles adultos que não conseguem muito resolver suas coisas sozinhos, sabe? E talvez dá um piti, sabe aquele famoso piti de às vezes explode numa situação em que se coloca numa situação em que se percebe acuado e não sabe como resolver e chora,
esperneia, porque aprendeu que nesse comportamento, né, ele consegue manipular a situação de tal forma para ele não ter que lidar com o problema dele e alguém vir e resolver para ele, né? Então, recapitulando um pouco aqui, eu falei que muito da nossa criança está dentro de nós e que essa criança, que esse aprendizado da nossa infância que está conosco, né, nos leva a quatro grandes estilos de comportamentos que essa criança vem a ter, que é o lado livre dela, né, que é nato, que é, que é, que é como se for a criança nua e crua como ela é, né, criativa, autêntica, destemida, né? A parte das adaptações, que ela pode vir tanto a adaptação para o lado da submissão e também temos da rebeldia. Na verdade, cada um de nós tem um pouco desses comportamentos, cada um aí num grau elevado que o outro, aí vale a pena você avaliar, né? Onde você está aqui, qual dessas é mais energizada em você, né? E o pequeno professor, né? Agora, nós no papel de mãe, por que que é importante a gente entender, né? É importante a gente entender esse conceito da criança, né? E entender que essa criança que hoje são nossos filhos, que se nossos filhos estão nessa fase, o quão é importante a gente fazer ele experienciar, vivenciar, sentir situações em que estimula mais o lado positivo da criança para que ele seja uma pessoa, um adulto mais positivo, né? é, Promover para ele mais a permissão de viver esse lado livre da criança livre, né? Da criatividade, da autenticidade, da espontaneidade e e menos da questão da irresponsabilidade, do lado destemido. Mas aqui não é colocar o medo, incutir o medo na criança, não, mas é trazer para ela, através inclusive da adaptação, e aí começar a formar o adulto dela e avaliar as situações antes de dar o passo. Ah, quer aprender a dar uma cambota, por exemplo, a dar uma estrelinha, né? E de repente ela começa já a fazer esses pequenos movimentos de dar a estrelinha ali no cimento. Fala, não, filha. Isso aconteceu com a Sofia, né? Você pode cair, se machucar, machucar as costas. Por que que você não faz esses movimentos ali, pelo menos ali em cima do tapete? Percebe? É você dar o comando de que ela pode fazer o que ela pretende experimentar, procurando um pouco de segurança e de proteção para si mesma. E aí ela vai aprender. Ela vai começar a aprender a experimentar, buscando uma certa proteção para si, né? Se autoproteger, né? É importante o lado da submissão, de, de realmente de ensinar os nossos filhos a acatar normas e regras, né? Mas é muito bacana você fazer isso dando a ele a permissão de argumentar. E não só de argumentar, como também de responder ao questionamento dele, né? Por que que eu tenho que tomar banho todos os dias às 8 horas? Por que que eu tenho que todos os dias dormir às 10 horas? Por que que eu não posso ficar até mais tarde na TV? Entende? Evitar as respostas do porque sim, porque não, porque eu tô mandando. Porque é importante para você. É importante para você por quê? Né? Por que que essa rotina é importante para você? Por que que essa rotina na casa é importante para nós como comunidade familiar, né? Realmente levar a criança, apesar de ser uma criança, o porquê das coisas, numa linguagem que seja própria para ela e numa linguagem que seja fácil dela entender, dela sair daquele questionamento entendendo e não ter que ir na rebeldia de acatar, de emburrar para acatar e de lá talvez levar aquela revolta interna de que não queria estar fazendo isso e estar fazendo aquilo, entende? E o lado do pequeno professor é realmente deixar ele ali, estimular ele, a criança, a resolver os seus problemas, a achar alternativas, né? Eu fiz um post essa semana passada com um trabalho da escola, né? Uma cabaninha. Muitas das vezes, se a gente quer muito que o filho da gente entregue um trabalho escolar perfeito, às vezes a gente deixar que ele busque a criação dele e que ele veja como que, intuição, por exemplo, de como que ele vai fazer no caso do trabalho da Sofia, que era construir uma cabaninha,
como fazer as varetinhas ficarem em pé, né? Como resolver o problema para fazer o telhadinho da cabaninha, né? Você já não ir e fazer por ela, não dar a solução pronta para ela, estimular a buscar, a estimular a desenvolver a intuição dela de como resolver as coisas, né? É um lado bacana. E ao perceber que tá tendo aquela atitude da manipulação, que ela é muito visceral na criança, porque é uma das primeiras coisas que ela aprende justamente com choro, né? Com choro ali, porque foi realmente a estratégia de sobrevivência que ela viu que chorando ela é atendida, as necessidades dela é atendida, né? É o pontuar. Pontuar, não precisa chorar, vamos conversar sem chorar, por que que você está chorando? Né? Algo nesse sentido que é bem positivo de se trabalhar nela ao lado do pequeno professor. Mas nós, mamães, para fazer isso, a gente tem que entender como nós estamos, como a nossa criança interna está, né? Como foi a nossa aprendizagem, né? O que eu tenho da criança livre em mim? Eu, Niara, né? Eu tenho da criança submissa, eu tenho mais da criança rebelde do que da submissa, mas eu tenho as duas ali. Eu tenho do pequeno professor também, tenho. Tanto nas questões de solução de problemas, como também em alguns momentos ainda e acredito que por muito tempo eu ainda tenho da manipulação, né? E isso eu falo para vocês que ninguém age dessa forma, de forma racional, muitas das vezes é bem inconsciente, é realmente como um gatilho, percebe? O estímulo externo veio numa situação muito parecida a essa, quando eu era criança, eu reagia assim, eu vou lá e pum, e reajo, né? Justamente quando nós estamos no piloto automático, né? Sem estar focados no aqui e agora. Então, entender como a nossa criança está dentro de nós, como esse aprendizado dessa criança que eu fui, da infância que eu tive, é bacana, porque aí você começa a perceber que para você ter, né, intervir de uma forma melhor, mais positiva na criação dos seus filhos, o que, que você tem que desenvolver? E eu digo que muito de nós, para sermos pais mais presentes, mais amorosos, para ter uma abertura melhor com os nossos filhos, essa porta de entrada é a nossa criança livre. E eu te falo de cadeirinha. A minha criança livre, em muitos momentos da minha vida, eu percebo ela como se eu tivesse colocado ela de castigo. Como se eu tivesse colocado ela num quartinho escuro, num cantinho, de joelhinho lá e ainda virada para a parede. Percebe? E nessa energia da minha criança livre ali, o adulto, eu, nessa situação, eu não consigo ter vontade de sentar no chão, por exemplo, para brincar com os meus filhos, para brincar de pique-pega, ou para até mesmo para ensinar a tarefa de casa, por exemplo, para Sofia. Todos os professores da educação infantil, se vocês perceberem, elas têm muito dessa criança livre. Elas têm muito da criatividade, elas têm muito da autenticidade, elas têm muito da brincadeira, da permissão de brincar, de cores. Ela tem muito de cores e ela usa muito desse lúdico justamente para ensinar. E isso nós, mamães, precisamos ter, sabe? É muito bacana a gente ter. É óbvio que cada uma na medida do que é possível, né? Com todo respeito a toda a história que vivemos, a nossa história, e que é uma vivência de sucesso, porque se estamos aqui hoje, né, é porque demos conta de sobreviver, porque realmente é uma estratégia de sobrevivência que a nossa criança aprende lá, realmente a sobreviver. E se hoje eu sou aqui uma adulta de quase 50 anos, é porque essa estratégia deu certo, né? No meu contexto de vida, no meu contexto de experiências que eu tive na minha vida até aqui, todos os artifícios que eu tive para chegar até aqui, eu usei e sou uma pessoa de sucesso. Mas a partir do momento que você tem a consciência disso, é bacana de pensar assim: hoje eu sou mãe, eu tenho 2 filhos e eu quero que os meus filhos sejam pessoas adultas melhores do que eu sou. Eu quero que eles sejam autênticos, eu quero que eles sejam criativos, eu quero que eles sejam espontâneos, eu quero que eles sejam pessoas que sejam para frente, que sonhem e que vão em busca dos seus sonhos, que quero que sejam pessoas educadas, honestas,
que peçam desculpa, que reconheçam seus erros, que que sejam amáveis com as pessoas, que saibam se posicionar, que sabem se colocar com respeito, com amor, de uma forma emocionalmente educada, né? E se eu quero que os meus filhos sejam assim, né? Eu preciso começar a desenvolver isso em mim, né? E se eu percebo que a minha criança está lá de castigo, livre, né? A minha criança livre está lá e eu preciso dela para ter esse empoderamento em mim como mãe, para desenvolver os meus filhos dessa forma como eu estou falando para vocês, o que eu posso fazer, né? E aí vem a dica para você, se você também percebe a sua criança livre um pouco menor, mais desenergizada do que as demais, como trazer a energia para ela, como dar a permissão para ela, porque ela existe, porque faz parte da nossa natureza mais primitiva, né? De quando nós nascemos ali, como dar permissão a ela para ser um pouco mais viva dentro de nós, né? E aí eu te dou alguns exemplos aqui, usar mais cores, né? Buscar roupas mais coloridas, usar mais cores, cores de batom, no esmalte, o cabelo, né? É, não é um cabelo infantil usar o rabo aqui de lado, apesar que traz essa ideia, né? Mais inocente, mais infantil, mas o cabelo, às vezes uma trancinha de lado, às vezes um laço, né, no cabelo. Dançar, dançar, ligar uma música bacana e dançar, comer, procurar comer coisas que você gostava de comer na sua infância, no meu caso, alface, pipoca, né? Se você na sua infância gostava tanto de comer pipoca, quando foi a última vez que você arrebentou um balde de pipoca para você comer, né? E não para fornecer aos seus filhos, mas para você, com aquele prazer de eu quero comer pipoca, eu vou comer pipoca, né? Ah, se é chocolate, qual foi a última vez que você realmente se comeu um chocolate com prazer, sem pensar, por exemplo, que vai estar engordando, ou que o chocolate faz mal, ou que esse açúcar pode trazer algum dano para a sua saúde, sabe? São esses pequenos movimentos que você pode fazer que te dá a permissão de trazer essa criança livre mais para a cena, né? Trazer ela mais para frente, né? Para o campo de batalha ali do como lidar com seus filhos, né? Uma outra coisa bacana de se fazer é desenhar, colorir, brincar, se colocar um pouco no movimento de realmente brincar, andar descalço, né? É, conheço tantos adultos, eu mesma me pego às vezes assim, nossa, eu não me lembro quando foi a última vez, por exemplo, que eu andei descalço. Às vezes eu entro no box para tomar banho, é o momento que eu tô descalço, eu saio do box, já meto o chinelo e não piso no chão, né? Então andar descalço também te remete a essa lembrança da infância, né? Andar descalço, roupas descombinadas, você não precisa sair na rua com uma blusa amarela e uma calça verde, mas você pode usar em casa. Ah, para eu trazer essa criança em mim, eu posso, por exemplo, colocar uma blusa verde e uma calça cor-de-rosa e ficar em casa, né? Então, é sobre isso que eu queria dizer, né, para vocês hoje, que cuide da sua criança, né? Olhe para ela, dê permissão para ela de trazer mais essa autenticidade genuína dela, essa criatividade, né? E coloque isso em prática ao lidar com seus filhos, ao conversar, no momento de fazer tarefas e também trabalhar o auto-perdão, ao perceber que escorregou, ao perceber que foi intransigente, ao perceber que usou um pouco da autoridade em alguns momentos, que realmente é importante, em alguns momentos usar um pouco da autoridade, da firmeza, né? Mas se achou que em algum momento extrapolou, que ali não precisava ter tido aquela intensidade, não deixar que essa culpa, né, de ter dado um passinho para trás te impeça, né? De dar dois, três, 10 para frente. É assim o processo, é assim um processo de mudança interna, é assim um processo até mesmo para a sua criança adaptar, para você como adulto se organizar e se adaptar a essa criança livre, mais ativa dentro de você, também vai um tempo aí, vai um processo
mas que vale muito a pena, tá bom? Então é sobre isso que eu queria dizer para vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Tem um comentário aqui da Fernanda. Ó, a Fernanda ela tá me perguntando sobre cozinha. Ela aprendeu a cozinhar quando ela era criança, né, por uma obrigação. E ela se percebe no movimento de querer que a filha dela aprenda a cozinhar, né? Justamente porque ela entende que para ela foi importante naquela época. Ela não diz aqui a idade com que ela aprendeu a cozinhar, mas as crianças de hoje, eu, por exemplo, fui aprender a cozinhar mais velha. Já minha mãe, ela aprendeu a cozinhar jovem, criança mesmo. E na geração dela, crianças com 8, 7, 8 anos, elas tinham a obrigação de fazer o almoço em casa, né? Ou de ajudar com o almoço, lidar com o fogo, né? Lidar com aquelas questões que hoje a gente sabe que é um pouco perigoso, né? Eu acho que depende do como você está olhando. Eu digo isso porque a Sofia, hoje ela tem 8 anos e ela já cozinha algumas coisas, mas com a minha supervisão. Ela não tem a obrigação de aprender a cozinhar, porque eu entendo que é importante ela aprender a cozinhar com 8 anos. Ela aprendeu já a fazer algumas coisas porque ela gosta, ela quer aprender. Ela quer aprender a lidar com as questões culinárias. E aí eu entendo que é você estimulando ela na aprendizagem, né? De algo que ela gosta, experimentar, que é algo que ela está buscando e que ela quer aprender. Então, nesse sentido, eu acho bem bacana e vale a pena você pensar, refletir, né? Entendo que você acha importante ela aprender a cozinhar, mas você acha importante ela aprender a cozinhar porque para você foi bacana. Mas e ela? Ela quer aprender por uma obrigação ou ela quer aprender porque ela gosta e porque ela acha que também é bacana, ela acha divertido? Uma coisa bacana aqui também é fazer desse momento uma diversão, né? Fazer o momento ali do cozinhar, do ensinar a cozinhar como uma diversão, porque afinal de contas ela é uma criança, tá bom? Bom, então no mais era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. Um grande abraço a todas vocês e até a próxima pílula do Vivencie Você.